sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Deus por este primeiro domingo desse novo mês de setembro de 2022. Hoje dia 4 de setembro. E como primeiro domingo de cada mês, nós vamos proceder aqui à meditação do nosso boletim mensal. Aleluia. Glória a Deus. E como o nosso boletim está no versículo 17 do capítulo 5 de Efésios, então nós vamos ler juntos, como de costume, esse capítulo 5, desde o primeiro versículo aí da sua Bíblia, primeiramente da Bíblia. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Vamos parar no versículo 17, que será a nossa meditação no nosso boletim desse domingo, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Efésios 5, de 1 a 17. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia, toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Bom, o tema principal da mensagem do nosso boletim de hoje é a primeira palavra lá de cima, diga santificação. Aleluia. A santificação, ela é o segundo nível da obra da salvação. A obra da salvação que Deus planejou antes da fundação do mundo para nós, em Cristo Jesus, ela se opera na vida de cada um de nós a partir de 3 níveis. O primeiro nível é a conversão. A conversão é a recepção da salvação. Nós recebemos a salvação no dia da nossa
conversão a Cristo. A nossa conversão a Cristo não foi uma coisa que nós escolhemos, não foi uma coisa que nós decidimos. Nenhum homem tem poder de escolher se converter ou decidir se converter. A conversão é uma ressurreição espiritual. Um morto não pode ressuscitar a si mesmo. Só Deus pode ressuscitar uma pessoa morta. Nós estávamos mortos em pecado e Ele nos ressuscitou. Isso é a conversão. Em quem Deus não fez isso, continuam espiritualmente mortos. Deus opera a conversão. A partir do minuto da nossa conversão, já começa o segundo nível da salvação, que vai durar até o fim da nossa vida nessa terra, que é a santificação. Santificação que está escrito em Hebreus 12:14, sem ela, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A conversão é a recepção da salvação, como recebemos a salvação. E a santificação é o desenvolvimento dessa salvação que nós recebemos. A salvação que nós recebemos, ao receber a salvação, nós recebemos a responsabilidade de desenvolver essa salvação. Por isso Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, versículo 12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O desenvolvimento da salvação é a santificação. E o ápice, ou o cume, ou o clímax, o ponto mais alto da obra da salvação, só vai acontecer por ocasião da segunda vinda de Jesus. É a glorificação. Na glorificação, todos aqueles que perseveraram até o fim das suas vidas na santificação e morreram, e têm as suas almas no paraíso, serão ressuscitados, receberão novamente seus corpos de volta, já em estado glorificado, como está hoje o corpo de Cristo Jesus, para morar no céu, para morar na glória. E os eleitos de Deus que estiverem naquela data, aqui vivos na terra, perseverando na sua santificação, serão arrebatados e, sem passar pela morte, num piscar de olhos, serão transformados, já terão seus corpos sendo glorificados para se encontrar com Jesus sobre nuvens no céu e serem levados por Ele para a Nova Jerusalém. É assim que o céu será povoado. Até lá, só tem um homem no céu. Só um homem, Jesus Cristo, na sua natureza humana. João 3,13 está escrito: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Para chegar no céu, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para chegar no céu, nós temos esses 3 níveis que definem esse caminho, essa verdade e essa vida que é Jesus: conversão, santificação e glorificação. Só quem perseverar na santificação vai chegar na glorificação. Foi por isso que Jesus disse, em Mateus 24:13, versículo que nós vamos ler hoje ainda no boletim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Tudo que nós lemos aqui em Efésios, desde o capítulo 4 e vamos até o capítulo 6, o tema principal aí é a santificação. Porque seria inútil alguém ganhar salvação pela conversão e, não se santificando,
vir a perder a salvação. Essa é uma realidade que aparece na Bíblia, uma realidade bíblica, como é uma realidade na prática. A gente conhece muita gente assim na prática. Tem pessoas que ganham salvação e jamais perdem, porque perseveram na sua santificação, mas tem muita gente que ganha salvação e perde porque não se santifica. Não é sem conversão que ninguém verá o Senhor, é sem santificação que ninguém verá o Senhor. Por isso que essa santificação, e eu como pastor tenho o zelo de falar muito sobre isso com vocês, ela não é falada muito nas igrejas por aí afora. As igrejas de hoje em dia, as igrejas evangélicas hoje em dia, mal ou nada falam sobre santificação. Parece que é uma coisa que não existe nas igrejas. Santificação. E é um tema tão importante, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então isso se reveste de uma grande relevância, de uma grande importância. Mas ninguém quer saber de se santificar. Muita gente pensa que só por dizer que é evangélico está salvo. Não, senhor. Sem santificação, nenhum evangélico verá o Senhor. Não adianta ter o nome de evangélico e não santificar a sua vida. E a santificação é a obra mais difícil que nós temos que realizar em nossa própria vida. Como cristãos, a obra mais difícil que nós temos que realizar é a nossa própria santificação. Qualquer obra que fazemos para Deus ou em nome de Deus é mais fácil do que essa. Essa é a obra mais difícil. A obra mais difícil que eu tenho para fazer é a minha santificação. E a obra mais difícil que cada um de vocês tem para fazer é a sua santificação. A santificação é chamada de luta, é uma luta contra o pecado. Hebreus 12:4. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Quer dizer, até a morte. É uma luta. O próprio Paulo reconheceu isso em Romanos 7, sendo um homem já convertido, sendo já um apóstolo de Cristo Jesus, ele diz: eu sei que em mim, aqui na minha alma, na minha carne, habita o pecado. Nós já fomos alcançados pela salvação, mas esse alcance da salvação em nossas vidas não eliminou o nosso pecado. Esse pecado só será eliminado no processo da nossa santificação. Isso é de extrema importância, mas evangélicos de hoje em dia, a maioria deles nem se lembram disso e muitos nem sabem disso, porque não se prega sobre isso em igrejas. Igrejas hoje que se prega até sobre política, mas não prega sobre santificação. Pregam tantas coisas, mas não pregam sobre santificação. E ela é de extrema importância porque todos os mandamentos de Deus na Bíblia podem ser resumidos em um só, com duas palavrinhas: sede santos. Deus nos salvou em Cristo para sermos santos. Amém? Por isso a santificação é um tema muito importante na Bíblia e dentro da santificação, do tema da santificação, existem vários subtemas, vários subtítulos. Um deles é esse que nós vamos ver hoje aqui. Repita comigo: transformação. Uma das coisas que define santificação é transformação. Eu já vi pessoas falando assim: Jesus me transformou. Não. Ainda não.
Jesus não te transformou. Nós não somos ainda pessoas transformadas. Nós somos pessoas em processo de transformação. Esse processo de transformação começou com a conversão e tem que continuar na santificação até o fim da nossa caminhada nessa terra. Nós estamos em transformação. Só na glorificação é que essa transformação vai ser completa. Aí seremos todos completamente transformados. Até lá, nós estamos em processo de transformação. Amém? Então diga comigo: eu ainda não sou uma pessoa transformada. Eu sou uma pessoa em transformação. Em nome de Jesus. Aleluia. Muito bem. Esse é o subtítulo que vai entrar aqui no nosso tema de hoje, que está então no versículo 17, né? O primeiro versículo aí do boletim. E todos os demais versículos, agora você não vai precisar mais lá abrir a Bíblia, porque os versículos que vamos ler estão todos aí impressos para lermos juntos. O principal versículo então, Efésios 5:17: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Mais uma vez juntos. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vamos então parte por parte. O Espírito de Deus me conduziu enquanto eu trabalhava nesse texto do boletim, a me concentrar nesse verbo aqui, o verbo se tornar. Se tornar. Não vos torneis insensatos, tá? Baseado nesse verbo não se tornar, então eu escrevi o seguinte, acompanhem comigo aí no boletim. Deus é imutável, porque Ele é perfeito e não precisa mudar. Por isso permanecerá sempre o mesmo ontem, hoje e para sempre, por toda a eternidade. Deus é imutável, porque Deus é perfeito. Não precisa mudar. O homem, no entanto, é um ser mutável que está, quer queira ou não, em constante mutação. O apóstolo Paulo descreveu o homem natural como o homem não convertido, em 1 Coríntios 2,14, todos juntos. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A mutação do homem natural segue o curso do mundo, mediante a qual mutação o homem sofre uma constante deformação. Efésios 2:2: segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Logo, nessa mutação negativa, o homem natural vai se deformando e assumindo progressivamente a imagem do diabo que domina, que sobre ele domina. Olha só, até esse ponto aqui, a maioria dos seres humanos são definidos na Bíblia em 1 Coríntios 2,14. É o homem natural. O homem natural é o homem não convertido. Ele não tem Deus, ele não tem Cristo,
ele não tem o Espírito Santo. Ele pode até ter religião, mas não tem Deus. Ter religião e ter Deus são duas coisas extremamente diferentes. Religião é uma farsa, é uma ilusão, é uma mentira, tá? Muita gente tem religião, mas não tem Deus. É homem natural. E esse homem natural, ele não muda para melhor. O homem natural, ele muda para pior. O homem natural sofre uma coisa que não se chama transformação. O homem natural sofre uma coisa que se chama deformação. Uma deformação espiritual, e ele vai cada dia mais se transformando na imagem daquele espírito que atua nele, que é o diabo. O espírito que atua no homem natural não é o Espírito Santo. O espírito que atua no homem natural é o diabo, é o espírito maligno. E essa pessoa, então, sob tal influência e em consequência dos seus pecados, que não são perdoados, porque essa pessoa não é convertida, ela vai se deformando, se tornando pior. Nós estamos assistindo isso na humanidade. A humanidade está se tornando pior a cada tempo que vai passando. A cada tempo que vai passando, a humanidade se torna pior. Nós vemos crianças fazendo coisas que antigamente a gente não via crianças fazendo, de coisas erradas. Adolescentes, jovens, adultos. O homem está cada vez pior, porque é o homem natural e ele então se deforma. Está sofrendo um processo negativo de deformação. Agora vem o homem espiritual, continuando aí, ó. Paulo também descreveu o homem espiritual como o homem verdadeiramente convertido. Aí em 2 versículos, 1 Coríntios 2, 15 e 16. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando Paulo fala nós aí, ele está se colocando, né, como homem espiritual e falando em nome de todos os homens espirituais. Então, olha só. Os 3 últimos versículos de 1 Coríntios capítulo 2 define 2 tipos de homens. O homem natural é o homem não convertido, e o homem espiritual. O homem espiritual é o homem convertido, tá? Dotado de espírito, alma e corpo, e ele é uma habitação viva de Deus, uma habitação viva do Espírito Santo de Deus. Mas o pecado também ainda habita nele. Ele tem os seus pecados perdoados, mas não tem ainda os seus pecados consumidos, destruídos. O pecado ainda existe no homem espiritual. Por isso, olha o que eu escrevi aí: a mutação do homem espiritual ocorre mediante a sua constante, evolutiva e ou progressiva transformação na imagem de Jesus, conforme esse versículo que vamos ler aí, que vai ser citado outras 2 vezes aí no nosso boletim, Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é um dos versículos bíblicos que falam acerca da doutrina da predestinação. As pessoas predestinadas para a salvação serão as únicas que serão transformadas na imagem de Jesus. Todas as outras serão deformadas na imagem do diabo. Essa é a realidade.
Muito bem, esse é o Romanos 8:29, que vale a pena ser memorizado por vocês em suas casas, em sua vida. Essa transformação do homem espiritual aí, essa transformação ocorre exclusivamente no homem espiritual, mediante o ministério do Espírito Santo, que nele imprime a palavra de Deus, conforme Paulo descreveu em 2 Coríntios 3:3, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Qual é o segredo da transformação da vida de uma pessoa? Ninguém transforma a si mesmo, ninguém transforma outra pessoa, não é a igreja que transforma pessoas, nenhuma denominação tem o poder de transformar pessoas, nenhum pregador ou pastor, seja ministro de Deus, tem o poder de transformar ninguém. O fator de transformação é a palavra de Deus, e essa transformação só ocorre com o Espírito Santo imprimindo a palavra de Deus aqui na nossa mente. Por isso está escrito aí, que desta forma acontece o milagre da renovação da mente do homem espiritual, como condição sine qua non para a sua santificação, conforme Paulo descreveu em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4:3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação, Hebreus 12:14, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha como termina o versículo, procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? A nossa santificação, a minha santificação, a sua santificação. Essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Tem gente que fala assim: será que é vontade do Senhor que eu case com essa pessoa? Será que é vontade do Senhor que eu assuma esse emprego? Será que é vontade do Senhor que eu mude para aquele lugar? Será que é vontade do Senhor que eu faça isso ou aquilo? Tudo isso é trivial. A vontade do Senhor é a sua santificação. Se esse casamento vai atrapalhar a sua santificação, não é vontade do Senhor. Se esse casamento vai ajudar a sua santificação, é vontade do Senhor. Se esse emprego vai atrapalhar a sua santificação, não é vontade do Senhor. Se esse emprego vai ajudar a sua santificação, é vontade do Senhor. Se essa mudança que você quer fazer vai atrapalhar a sua santificação, não é vontade do Senhor. Se essa mudança que você vai fazer vai ajudar a sua santificação, é vontade do Senhor. É assim que o homem espiritual julga todas as coisas, tem um discernimento de todas as coisas. Não fica assim pensando: será que isso é vontade do Senhor? A vontade do Senhor é a sua santificação, em tudo o que você fizer, em qualquer circunstância em que você esteja. E quem não se guiar por isso, só fica por aí quebrando a cara, dando passos errados, fazendo escolhas erradas, tomando decisões erradas. Porque Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Porque não era vontade de Deus, mas você não quis saber qual era a vontade de Deus. Você quis fazer por sua própria carne, por sua própria conta.
e se guiou aí por falsos profetas ou falsas profecias. Vai porque o Senhor está contigo, vai lá e quebra a cara. Porque se não for vontade de Deus, você quebra a cara. A vontade de Deus tem que ser discernida. É por isso que nós somos o homem espiritual, e o homem espiritual julga todas as coisas, discerne todas as coisas para saber tudo o que coopera pela vontade de Deus na sua vida. E a vontade de Deus é a sua santificação. Então, olha o que a palavra manda: procurai compreender qual a vontade do Senhor, porque só ela é boa, perfeita e agradável. A sua vontade é má, imperfeita e desagradável. E é por isso que quando Jesus ensinou a gente a orar, não ensinou a gente a orar dizendo: Pai, faz a minha vontade, faz o que eu quero. Jesus ensinou a gente a orar dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. E o próprio Jesus passou por uma experiência muito forte, na qual ele orou: Pai, não faça o que eu quero, faça o que tu queres. Olha, amados, filhos de Deus só estão seguros no centro da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus não há segurança para nós. É no centro da vontade de Deus. Por isso, procurai compreender qual a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é a nossa santificação. Continuando, portanto, é mediante a sua santificação que o homem espiritual deixa de se tornar insensato, passando a compreender qual a vontade do Senhor. Esse processo de transformação ocorre exclusivamente no homem espiritual na seguinte ordem. É uma ordem com 3 itens aí. Primeiro, informação. Vocês vão notar aí que em todas essas palavras eu coloquei a palavra forma ou forma, com letra maiúscula, tá? Informação. O que é a informação? A informação é o aprendizado categórico de toda a palavra de Deus que o homem espiritual recebe no processo de ser feito um discípulo de Jesus, como ele ordenou em Mateus 28, 19 e 20. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Eu resumi aqui esses 2 versículos, tá? Na íntegra está escrito, né? Indo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu resumi aqui dentro dessa palavra de interesse agora na transformação de nossas vidas, que começa com a informação. A informação é quando nós recebemos a palavra de Deus, né? Por isso eu escrevi aí: assim a informação é a recepção da palavra de Deus. Em outras palavras, é o aprendizado, aprender Bíblia, aprender a palavra de Deus. Esse é o ministério da igreja: fazer discípulos, ensinando a eles toda a palavra de Deus, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui eu faço uma paradinha para dizer um parênteses assim: o ministério da igreja é fazer discípulos de Jesus, ensinando para eles toda a Bíblia. A maioria esmagadora dos crentes, ou assim chamados evangélicos, entre aspas, não querem nem saber disso. Não querem aprender nada. Não querem ser ensinados em nada. Não querem aprender Bíblia. Eles pensam que são evangélicos apenas para ser abençoados por Deus na sua vida
nas suas finanças, na sua saúde, no seu casamento, na sua profissão, e depois irem para o céu, mas não tem que aprender nada. Eles rejeitam a palavra, rejeitam o ensinamento. Essa cambada toda vai para o inferno, já tem muitos lá. Igreja não é isso. Igreja é o lugar de ensinamento, como nós fazemos aqui, de ensinamento da palavra de Deus, porque por meio desse ensinamento da palavra de Deus, as pessoas que recebem essa palavra são feitas discípulos de Jesus. E Jesus deu essa ordem: fazei discípulos. E discípulo significa gente que aprende. Discípulo é gente que aprende. Por isso que eu falei essa cambada de evangélicos que não aprendem nada e não querem aprender nada. Não tem céu para eles não. Não tem salvação para eles não. Jesus ordenou às igrejas fazer discípulos. Não é fazer místicos, não é fazer religiosos, é fazer discípulos. Pessoas que aprendem a palavra de Deus. Esse aprendizado começa pela informação. Segundo, formação. A formação é a tradução da palavra de Deus na praxis do homem espiritual. Praxis é vida prática. Aquele que está recebendo a palavra de Deus, ele aprende primeiro teoricamente, que o que ele aprendeu na teoria, ele tem que transformar em prática. Ele tem que transformar em prática. A palavra de Deus entra aqui na nossa mente, né, e ela deve ser processada na nossa vida, né? Não tem uns instrumentos aí de doméstico aí de casa, um que chama processador de alimentos, coloca lá, ele transforma, processa aquele alimento, processa, ele faz um suco, faz uma vitamina, põe a fruta inteira lá, ela processa. Nós somos processadores. A palavra é colocada em nós e ela é processada aqui na nossa mente, tá? Faz a nossa cabeça, renova a nossa mente, e o suco, o suprassumo disso aparece na nossa conduta, no nosso comportamento, na nossa prática, no que nós fazemos. A prática é na prática, não na teoria, é na prática que nós viajamos da informação para a formação. E que nós entramos na forma de Deus, para ser formada em nós a imagem de Jesus Cristo. Então, a formação é a tradução da palavra de Deus na praxis do homem, como Jesus disse em Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Não mude a página ainda. Olha aí nesse texto aí 2 verbos: o verbo ouvir e o verbo praticar. O verbo ouvir aí, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. O verbo ouvir aí é informação. E o verbo praticar, né, aquele que ouve e as pratica, é na prática que vem a formação. Aleluia.
Alguém pode aprender natação só na teoria, sem entrar na água? Então você estuda aí um monte de livros de natação, as pessoas ensinam lá só na teoria, mas você nunca entrou na água. Se você for jogado de um navio, o que vai acontecer? Vai morrer afogado, porque você não só tem a teoria, ou sei tudo de natação e estou morrendo afogado. Porque na prática você não está formado como um nadador. Então, você tem a teoria que deve ser levada para a prática, ok? Então você ouve a palavra informação, você pratica a palavra formação. Continua na próxima página. A obediência ou prática da palavra de Deus demandará esforço por parte do homem espiritual. Mateus 11:12. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Quem aprendeu natação só na teoria não fez nenhum esforço. Seus músculos não estão preparados, não estão tonificados para aguentar nadar, não está exercitado. Quando a pessoa exercita, então ela vai se esforçar, e nesse esforço ela vai ganhando técnica, ela vai ganhando força, ela vai ganhando músculos. Está sendo formado aí um nadador. Assim também um discípulo de Cristo. Cada verdadeiro filho ou filha de Deus é uma pessoa única e, portanto, cada pessoa terá facilidade em obedecer a certas ordenanças da palavra, mas também terá graus diferentes de dificuldade em obedecer e praticar determinadas ordens de Deus expressas na sua palavra. Por esta razão, é exatamente quando alguém precisa se esforçar para praticar a palavra de Deus que essa pessoa recebe formação. Porque se você faz só aquilo que por natureza você já acha fácil, não tem nenhuma formação nisso. Quando você faz só aquilo que é fácil para você fazer, não tem nenhuma formação nisso. Você recebe formação quando você faz algo que é difícil fazer, difícil para você fazer. Por exemplo, Jesus disse assim, se você amar só aqueles que te amam, o que você está fazendo de extraordinário? Qualquer ímpio faz isso também. Agora Jesus mandou você fazer um exercício diferente. Vai amar aqueles que te odeiam. Ame aqueles que são seus inimigos. Aí você é formado filho de Deus, porque para você amar a quem ama você, você não faz esforço. Mas amar a quem não ama você, aí você faz um tremendo de um esforço, e aí que você ganha formação. Isso vale para tudo na palavra de Deus. Assim, a formação cristã, ou formação do caráter santo de Cristo, ocorre nos verdadeiramente convertidos pela perseverança e crescimento na prática obediente da palavra de Deus. Esse é o sentido de Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Glória a Deus. Eu usei o exemplo de natação, que eu já pratiquei muita natação. E uma época que eu estava praticando natação, aqui, a Natália do Toninho e da Rosa também praticava ali, Misericórdia, eu via como ela era perseverante naquela coisa. Misericórdia, uma vez eu fui dar umas braçadas, enquanto eu dava 2 braçadas, ela já deu 10 braçadas, ela estava lá na frente. É assim que o Senhor quer que nós sejamos perseverantes. Tem gente muito mole, e aí vai se afogar no meio antes de chegar no final, tá? Então, de outra forma,
Se alguém receber apenas a informação, mas não encarná-la como sua formação, não terá salvação. E por isso Jesus disse em Mateus 7, 26, 27: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha os mesmos verbos aí, o verbo ouvir e o verbo praticar. Aquele que ouve recebeu informação, mas não pratica, não recebeu formação. Ele perde tudo. Perde salvação. A casa vai cair. Então, primeiro passo, informação. Segundo, formação. Agora, terceiro, transformação. A perseverança na formação conduzirá o homem espiritual à transformação na imagem do Filho de Deus, conforme lemos em Romanos 8, 29. Como resultado dessa transformação é que o homem espiritual poderá declarar o que Paulo declarou em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha só, é quando diante de todas as circunstâncias, diante de cada situação que se apresente na sua vida, você não age mais como você mesmo agiria antigamente. Agora você age do jeito que Jesus agiria. Pense em todas as situações da vida em quem agiu foi você. E pense o que aconteceria se fosse Jesus agindo. Qual seria o modo dele agir? Qual seria a maneira dele agir? Quando Paulo diz, já não sou eu quem vivo, já não sou eu que tomo as decisões, as escolhas e as ações que eu acho melhor. Não. Agora eu ajo do jeito que Jesus agiria. Filhos de Deus têm que receber transformação, informação, formação e transformação. Repita comigo: informação, formação, transformação. Filhos de Deus têm que passar por esses três processos, esses três níveis: informação constantemente, informação, formação e transformação. Para quê? Passem não mais a pensar como eles pensavam, mas pensar como Cristo pensa. Não mais a falar como eles antes falavam, mas falar como Cristo fala e o que Cristo fala. Não mais se comportar como eles se comportavam, mas como Cristo se comporta. Você vive lá na sua casa? Como você se comporta lá na sua casa? Pergunte assim: como Cristo se comportaria no meu lugar, lá na minha casa? Como você se comporta no meio da sociedade? Como Cristo se comportaria? Como você se comporta atrás do volante do carro? Como Cristo se comportaria? Tem um livro antigo que o título era O que faria Jesus em meus passos? O que faria Jesus em meu lugar? Diante de qualquer circunstância
nós temos que fazer essa pergunta: eu estou passando por uma dificuldade, por um problema, o que eu faço diante disso? O que eu faço não, deixa eu perguntar melhor: Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? É isso que eu devo fazer. E esse é o fundamento do já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque quando é você que vive, você faz tudo errado. E o que você faz de errado volta contra você, as consequências vêm contra você. Mas quando é Jesus, quando você faz como Jesus, você é abençoado. Isso transforma você. Isso é sinal de transformação e você diz: olha, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando era eu que vivia, eu queria me vingar. Agora que Cristo vive em mim, eu dou a outra face. Entenderam? O Evangelho vem para operar transformação no ser de todos os filhos de Deus. Por isso, nesses 3 pontos de reflexão, informação, formação e transformação, a palavra forma foi escrita com letras maiúsculas. No formato original da criação, o homem havia sido criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Entretanto, com o advento do pecado na origem da humanidade, o homem perdeu essa glória e essa honra de ter sido criado conforme a imagem de Deus. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Assim, o homem perdeu a forma original da própria criação, a imagem de Deus, e passou a ter uma imagem deformada pelo pecado. Aquela forma original perdida jamais será recuperada. Mediante a obra da salvação, Deus estabeleceu exclusivamente para os seus eleitos uma nova forma, a saber, a imagem do seu Filho, que nós lemos lá em Romanos 8:29. E por isso esse próprio Filho, Jesus, declarou em Mateus 10:25, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu Senhor. Esse é o propósito da salvação em nossas vidas, mudar o nosso ser, transformar o nosso ser, para sermos iguais a Jesus. Sermos a imagem de Jesus, não a imagem física, a imagem espiritual, a imagem característica, imagem de caráter, a imagem de mente, de pensamento, pensar como Jesus, falar como Jesus, viver como Jesus, andar como Jesus, agir como Jesus, se comportar como Jesus, se conduzir na vida como Jesus se conduziu na vida quando estava na terra, sem cometer nenhum pecado, sendo santo aos olhos do Pai. Isso é ser cristão. Aleluia. Esta é a vontade de Deus na obra da salvação dos seus eleitos. E é por isso que somente os seus eleitos são guiados pelo Espírito Santo à plena compreensão da sua vontade. Todas as demais pessoas continuarão no curso da deformação de suas próprias vidas, tornando-se cada vez mais insensatos e jamais compreendendo qual a vontade do Senhor.
tudo quanto o homem natural aprende na sua vida, agrega alguma característica ao seu próprio ser, mas não transforma esse ser. No entanto, o efeito da palavra de Deus na vida dos eleitos opera a transformação do seu ser. Por quê? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aleluia. O homem não convertido, ele pode estudar filosofia, ele pode estudar psicologia, ele pode estudar biologia, ele pode estudar qualquer ciência natural, ou pode aprender uma profissão, fazer um curso técnico, aprender um monte de coisa no mundo e agregar conhecimento. Mas tudo isso que ele estuda não transforma o ser dele. O único conhecimento que transforma, que tem poder de transformar o nosso ser, é a palavra de Deus. Por isso ela é viva e eficaz. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.